E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro, né? Hoje a gente vai fazer a resenha de um livro que eu gostei bastante, achei extremamente relevante, A Máfia dos Bombardeios, né? Um livro de história do autor Malcolm Gladwell, né? Malcolm Gladwell, colunista do New York Times, do Washington Post, né? Dois grandes jornais americanos, gigantes da mídia norte-americana, e também foi eleito pela revista Time das 100 pessoas mais influentes do ano passado, ou retrasado. Há poucos anos atrás ele ganhou esse prêmio. Então, assim, o autor ele resgata fatos históricos extremamente relevantes, ele coloca sobre o holofote, né, bem específico, né, uma doutrina de guerra bastante específica, bastante disruptiva, né, e a gente vai estar examinando isso aqui, e a gente vai falar um pouco do livro, do autor, depois eu vou dar minhas impressões pessoais, né, e hoje vai ter a volta do nosso momento sommelier literário, porque eu me lembrei de uma história em quadrinho que harmoniza completamente com esse livro, que é uma das melhores histórias em quadrinho que eu li na minha vida, que, por sinal, eu nunca mais ouvi falar, nunca li absolutamente nada a respeito, e foi um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida. As de Espadas, dos dois argentinos, Jiménez e Barreiro, né? Uma história em quadrinho argentina, que trata da história da tripulação de uma fortaleza voadora, um B-17, durante a Segunda Guerra, que é meio que uma microanálise dos fatos históricos colocados sob o holofote pelo autor aqui, né? E assim, de antemão eu digo que o livro é fantástico, mas pelos fatos históricos específicos que o autor traz à tona. As opiniões pessoais do autor, eu discordo visceralmente, eu tenho, ao final, vou dar minhas impressões pessoais, vou dizer por que eu discordo, e eu tenho bibliografia aqui também, para justificar, né, por que eu discordo das opiniões pessoais do autor, né? Mas o autor também, apesar de ser um jornalista relevante, ele não é um historiador militar, também não teve carreira militar nenhuma, então é natural que as conclusões deles estejam sujeitas a algum equívoco, né? Mas o livro vale a pena demais, apenas pelos fatos que ele traz à tona, né? Pelos fatos os fatos históricos específicos que ele coloca sob o holofote. Então, a máfia dos bombardeios, esse nome foi dado a um grupo de militares norte-americanos que, entre a Primeira e a Segunda Guerra, começaram a acreditar numa doutrina de guerra nova que, hipoteticamente, mudaria toda a forma de se fazer guerra, né? Os bombardeios de precisão, né? Então, eu já expliquei em alguns vídeos aqui, né, no livro Creta, na resenha do livro Creta, do Anthony Beevor, na resenha do livro Band of Brothers, eu já conversei aqui, eu já fiz várias resenhas de livros de historiadores militares, e eu já expliquei eu até recomendo esses vídeos, que a guerra é um ofício extremamente sensível a mudanças tecnológicas e a mudanças de doutrina, né? Como todos os ofícios são, como todas as profissões são. Mas a guerra muito mais. Né? A guerra as coisas mudam muito rápido porque tem muito mais coisa em jogo e os sacrifícios são muito maiores e alguns vícios do mundo corporativo que fazem a meritocracia às vezes não aparecer. No mundo militar é um pouco mais difícil, isso acontece também, mas é um pouco mais difícil. Então, por conta disso, quando aparece uma nova doutrina, ela meio que pode ser que ela elimine todo o conhecimento que se tinha para trás muito rapidamente. Então, aqueles que demoram a perceber isso, eles não só deixam de capitalizar, como o conhecimento que eles detêm passa a não valer nada, né? Então, é mais ou menos o caso aqui. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da aviação e a adoção da aviação pelos militares, né? Alguns não enxergaram todo o potencial nesse novo advento tecnológico, e outros já enxergaram que ia mudar completamente a forma de se fazer guerra. Os bombardeios de precisão iam mudar completamente a forma de se fazer guerra. Então, antes mesmo de se ter tecnologia para se fazer bombardeios de precisão, surgiu essa doutrina, que foi conhecida vulgarmente nos Estados Unidos como a máfia dos bombardeios. Era esse grupo de militares que acreditavam nisso. E o que era essa doutrina? Eles acreditavam que, a partir dos bombardeios de precisão, as guerras seriam muito mais precisas, muito mais humanas, né? Com bombardeios precisos, você eliminaria, hipoteticamente na época, né? Hoje é uma realidade, mas na época era uma hipótese, você eliminaria toda a capacidade industrial de guerra do adversário. Então você eliminaria a capacidade de esforço de guerra do adversário, né?
Então você teria uma guerra sem esses embates de infantaria, sem precisar invadir o território do adversário, apenas eliminando as fábricas, eliminando os pontos-chave do esforço de guerra, né? Então, só que essa doutrina, ela carecia de condições tecnológicas para ela ser implantada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Até que um empresário chamado Norden, um holandês, ele desenvolveu uma mira que possibilitava que os aviões tivessem precisão para fazer esses bombardeios de precisão, né? A 9.000 pés de altura conseguisse acertar uma fábrica. Então ele desenvolveu uma mira que eu não vou saber explicar com detalhes tecnológicos, mas através de vários cálculos matemáticos ela corrigia todas as variáveis, né? Vento, altura, etc. E você conseguiria ter uma certa precisão nos bombardeios, né? Para a época. E essa mira foi testada e aprovada antes da Segunda Guerra. Então, assim, a tecnologia que faltava para se viabilizar a doutrina de bombardeio de precisão não era as tecnologias de aviação, não eram os aviões, eram as tecnologias de precisão. É tu soltar uma bomba lá em cima e essa bomba caiu onde tu quer, resumidamente, né? E com o advento dessa mira Norden, hipoteticamente, toda essa doutrina passou a ser viabilizada tecnologicamente, digamos assim. Então, esses militares passaram a acreditar nessa doutrina de bombardeio para a guerra de uma forma quase espiritual, né? Eles acreditavam que as guerras seriam travadas de uma forma muito mais humana, com muito menos desperdício de vida, né? De uma forma muito mais precisa, com muito menos desperdício de recurso. E esse grupo lá dentro dos Estados Unidos, conhecido como a máfia dos bombardeios, eles, na realidade, não eram uma máfia, não eram bandidos, muito pelo contrário, né? Isso aqui é um apelido que deram, né? Apelido pelo qual eles ficaram conhecidos. Eles defendiam essa doutrina, se tornou quase uma crença, assim, quase espiritual, né? E com o advento da mira Norden, né? Essa doutrina ganhou muita força. Então, assim, os Estados Unidos, então a Segunda Guerra, ela começou já com bombardeios muito fortes, né? A Inglaterra, ela foi bombardeada impiedosamente pelos alemães, né? A Inglaterra começou sozinha a Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha, antes de invadir, que a invasão na Inglaterra sempre foi uma coisa muito difícil devido ao Canal da Mancha, né? Que separava lá. Naquela época era bastante difícil, a Inglaterra é uma potência naval, então assim, o Canal da Mancha era muito bem protegido. Então a Alemanha lançou muitos bombardeios aos britânicos que precediam a invasão anfíbia, né? Que acabou não acontecendo, a Operação Leão Marinho, que acabou, o Hitler acabou priorizando a Operação Barbarossa, que era a invasão da União Soviética, acabou não acontecendo. Mas então, no começo da guerra, a Inglaterra foi muito bombardeada. E no começo, os alemães adotaram também esses bombardeios de precisão. Só que os bombardeios de precisão, com as tecnologias da época, eles precisavam ser feitos durante o dia. E durante o dia, as tripulações de bombardeiros enfrentavam não só os caças inimigos, como as defesas antiaéreas, né? As defesas antiaéreas, os caças inimigos funcionavam à noite também, mas com eficiência muito menor. Então, o que foi que aconteceu na prática, né? Os alemães foram abandonando os bombardeios de precisão, e à medida que a Inglaterra foi resistindo, resoluta de não se render à Alemanha, isso antes dos Estados Unidos entrar na guerra, o Churchill sozinho, o Hitler e o Göring ficaram obsessivos em colocar a Inglaterra de joelho e abandonaram os bombardeios de precisão e passaram a bombardear indiscriminadamente as cidades. Primeiro Londres, depois as cidades menores, para se conseguir a destruição total, né? Primeiro Londres, depois Coventry, que foi completamente destruída. Isso à noite, porque eles queriam aterrorizar os ingleses, jogar o povo inglês contra o primeiro-ministro Winston Churchill e forçar uma rendição inglesa. Então eles aterrorizaram mesmo e abandonaram os bombardeios de precisão em prol dos bombardeios noturnos mesmo, que jogavam as bombas em cima da cidade, em cima das vítimas inocentes e sem nenhum tipo de preocupação ética, né? Então os alemães foram os primeiros a fazer isso na Segunda Guerra. Isso é importante frisar. Inclusive, está tudo muito bem explicado nesse livro aqui, o Splendid View, que eu fiz resenha, acho que um ou 2 meses atrás, tem uma resenha no canal desse vídeo aqui. Então essa parte dos bombardeios ingleses está toda explicada nesse livro aqui, né? Tem resenha no canal. Então, assim,
Quando os americanos entraram na guerra, eles chegaram imbuídos, todo o corpo da aeronáutica, né, da Força Aérea Americana, estava completamente imbuído dessa doutrina da máfia dos bombardeios de precisão. Então, assim, eles não queriam, porque quando os ingleses, a partir do momento que a guerra foi avançando, os ingleses começaram a mandar bombardeios em direção à Alemanha também. Então, naturalmente, eles também não tiveram a preocupação de fazer bombardeios de precisão durante o dia, eles mandaram os bombardeios à noite, né? Mandaram os bombardeios à noite. E quando os americanos entraram na guerra, eles começaram a formar bases para lançar tripulações e equipes de bombardeio, raids de bombardeios, em direção à Alemanha a partir da Inglaterra. Só que os americanos entraram em conflito com os ingleses porque eles queriam fazer bombardeios de precisão exatamente como a doutrina dizia, usando a mira norte. Então, no começo da guerra, os bombardeios americanos saíam pela manhã e os ingleses saíam à noite. Os americanos pela manhã e os ingleses à noite. Os americanos procurando bombardeios de precisão, usando a mira norte, e os ingleses à noite. Então, naturalmente, os americanos enfrentavam muito mais caças inimigos, né, muito mais resistência, porque os alemães, os maiores ases da aviação, de caça de aviação da guerra eram alemães, os alemães tinham aeronaves excelentes, pilotos excelentes, enfrentavam defesas antiaéreas, tudo isso para poder seguir a doutrina que eles acreditavam, que era que os bombardeios de precisão, a doutrina mais humana, mas você virou uma crença quase espiritual. E os ingleses, como foram bombardeados à noite, se vocês quiserem mais detalhes, tem na resenha do Splendid View, como eles foram bombardeados indiscriminadamente, né, eles não tinham a menor preocupação em relação ao inimigo, e à noite mesmo jogavam e tal. E assim, interessante observar, isso nem faz parte da resenha desse livro aqui, que quando os ingleses foram bombardeados, a fleuma com que eles reagiram, né? No começo os alarmes acordavam todo mundo e depois eles desistiram, eles não aguentavam mais ficar sem dormir, então desativaram o alarme, e se o bombardeio acontecesse à noite, quem morreu, morreu, quem não morreu continuava vivo, e eles foram levando a vida o mais perto do normal possível, né? Meio como aquela música do Pink Floyd, né? Quiet Desperation is the English Way, né? A música Time do Pink Floyd, né? O desespero quieto é o caminho britânico, né? Então, assim, me lembrou muito dessa música, mas, assim, os ingleses em nenhum momento abandonaram o seu primeiro-ministro, ficaram do lado dele na resistência, e eles conseguiram virar o jogo. E quando eles começaram a bombardear os alemães, eles não tiveram a menor preocupação de fazer bombardeio de precisão, começaram a jogar bombas indiscriminadamente também. E quando os americanos chegaram lá, eles continuaram a pegada da doutrina. Então, os ingleses bombardeavam à noite, os americanos de manhã, pelo menos no começo da guerra, depois não. Depois foi avacalhando, digamos assim. Só que com o passar da guerra, tudo isso vai sendo mostrado aqui, nesse livro. Com o passar da guerra, foram se acumulando provas que a mira Norden não funcionava tão bem, né? A mira Norden não tinha, o mundo ainda não estava tão preparado tecnologicamente para a doutrina de bombardeio de precisão, que era sim uma doutrina extremamente disruptiva. Quando eu for dar minhas impressões pessoais sobre o livro, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas naquele momento ela não estava se revelando, ela não tinha sustentação, fundações tecnológicas ainda para exercer esse papel, né? A mira Norden não funcionou tão bem, foi se mostrando isso ao longo da guerra. E à medida que a guerra foi chegando ao fim, os Estados Unidos enfrentavam os nazistas no teatro europeu, mas enfrentavam os japoneses no teatro de operações do Pacífico. E eles foram chegando ao Japão, né, resumindo absurdamente, e de repente, quando eles conquistaram a ilha de Guam, eles tiveram condições de ter autonomia para lançar bombardeios a partir de Guam, né? Então, os B-17 que estavam sendo usados na Europa foram substituídos por novas aeronaves maravilhosas, fantásticas, os B-29, né? Prateados, né? Que a partir de Guam, da ilha de Guam, eles teriam autonomia para chegar até o Japão, bombardear o Japão e voltar. E o comandante encarregado dessas operações de bombardeio era um comandante chamado Harold Hansel, né? Um adepto fervoroso da doutrina dos bombardeios de precisão, né? E terminar a guerra eliminando a capacidade de esforço de guerra do adversário de uma forma extremamente humana. Só que, se a mira Norden já não estava funcionando tão bem na Europa, ela passou a funcionar muito menos ainda no Japão. Por quê? Os ventos eram muito mais fortes, as condições meteorológicas muito piores. Então, cara, quando chegar no Japão, a mira Norden simplesmente não funcionou de jeito nenhum.
foram se acumulando provas de que aquele artefato, aquele dispositivo, ainda não viabilizava essa doutrina de uma forma satisfatória. E os reis de bombardeio foram fracassando e a guerra foi se estendendo. Então, o alto comando militar norte-americano tomou uma decisão que é muito criticada pelo autor e que eu discordo visceralmente. Quando eu for dar minhas impressões pessoais ao final do vídeo, vocês vão ver onde eu discordo do autor. De trocar o comandante Harold Hanson pelo comandante Curtis LeMay, né, um herói de guerra. Curtis LeMay é um sujeito extremamente pragmático, que não era adepto de doutrina nenhuma, ele era adepto do que funcionava e do que precisava ser feito. Um comandante extremamente pragmático. E o comandante Curtis LeMay foi alocado na ilha de Guam, no lugar do comandante Harold Hansel, e ele mudou logo a estratégia. Os Estados Unidos tinham acabado de desenvolver uma espécie de bomba, né, um gel incendiário, que mais tarde viria a ser conhecido como napalm, e o comandante Curtis LeMay imediatamente organizou uma operação de bombardear Tóquio com esse gel incendiário, napalm, né? E assim, as residências em Tóquio, elas eram quase todas de madeira. Então, assim, após esse bombardeio teve assim, um efeito terrível sobre o japonês, né? Terrível. Ele bombardeou Tóquio com napalm, logo que ele assumiu, Curtis LeMay mandou a doutrina da máfia dos bombardeios às favas, né? Não seguiu mais de jeito nenhum, e começou a bombardear de dia com napalm e forçou a rendição, né? Forçou a rendição. E o autor critica absurdamente essa decisão do governo americano. E ele não só critica, como ele se posiciona visceralmente contra e compara com o dia, compara com eventos bíblicos, né? Ele compara quando aquele trecho do Novo Testamento, quando Jesus é tentado pelo diabo, no deserto, né? Ele acha que o comandante Curtis LeMay, o alto comando militar americano, cedeu a uma tentação de glória militar em prol de matar inocentes, não sei o que, são as conclusões que o autor chega aqui, na minha opinião, erroneamente, eu vou dizer por quê, né? Então, com esse bombardeio de napalm nas principais cidades japonesas, né? Se eu não me engano, Tóquio, mais uma cidade lá, que eu não me recordo agora, logo depois eles soltaram as 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, e a guerra se encerrou. Provocou a rendição japonesa, os americanos ocuparam o Japão e meio que auxiliaram o Japão a se reerguer, e o resto da história a gente meio que já sabe, né? E o autor se posiciona visceralmente contra esse posicionamento, né, do comandante Curtis LeMay e do alto governo americano, né? E isso aí eu discordo, e agora eu vou dar minhas impressões pessoais. O livro é basicamente essa história que eu contei para vocês, é um livro imperdível, muito bem escrito, o autor escreve muito bem, o autor é um contador de história, um mestre contador de história, conta a história muito bem dessa rivalidade entre esses 2 comandantes, e da forma que essa doutrina tão disruptiva foi a tentativa de implantá-la na Segunda Guerra Mundial, né? E ele conclui dizendo, né, o que a gente já sabe, que essa doutrina se tornou, a partir do momento que se houve tecnologia para viabilizar essa doutrina, ela virou padrão, né? Um bom exemplo é Israel. Israel elimina muitos inimigos preventivamente através de bombardeio de precisão, né? E hoje, o bombardeio de precisão ele é uma realidade, mas na Segunda Guerra Mundial o mundo ainda não estava tecnologicamente preparado para isso. E agora as minhas impressões pessoais. Em primeiro lugar, porque eu não concordo com os pontos de vista, com os posicionamentos do autor em relação ao comandante Curtis LeMay e ao alto comando militar norte-americano. Porque o autor não é um historiador militar e nem tem carreira militar, né? Então, assim, parte de ser um comandante militar não é você escolher o caminho que tem menos sacrifício. É você escolher o caminho. Não é escolher o caminho que não tenha sacrifício, é escolher o caminho que tenha menos sacrifício. E sem dúvida nenhuma foi o que o Curtis LeMay fez com seu pragmatismo. Isso não resta nenhuma dúvida, né? Por quê? Porque os japoneses não iam se render de jeito nenhum, a guerra iria se prolongar, né? Se a guerra se prolongasse, o Japão iria ser invadido pela União Soviética, né?
E se não fosse a intervenção americana rápida no Sudeste Asiático, hoje o Japão e a Coreia do Sul simplesmente não existiriam, seriam ditaduras comunistas aos moldes da Coreia do Norte. Isso é quem duvida disso simplesmente não tem o menor conhecimento de história nem de geopolítica. É um fato praticamente incontestável. Então, isso não é só a minha opinião. Vários historiadores japoneses nos anos 60 condecoraram o comandante Curtis Mei como herói, né? Isso japonês condecoraram o comandante Curtis Mei como herói por ter tomado a decisão difícil que fez a guerra terminar rápido, porque senão eles seriam invadidos pelos soviéticos, né? E para quem duvida do que eu estou dizendo, basta colocar no Google aí Ilhas Kurilas, né? Que são ilhas parte do território japonês ao norte do Japão, que os soviéticos chegaram a tomar na Segunda Guerra. Eles já estavam começando a invadir lá por cima pelas ilhas. E até hoje o Japão contesta, pede essas ilhas de volta e os russos não dão, né? Está em posse da Rússia até hoje, né? Ilhas Kurilas. Então, que eles iam ser invadidos pelos soviéticos, isso é incontestável, porque eles de fato começaram a ser invadidos pelos soviéticos, né? Em relação à questão ética de você fazer bombardeios sobre civis, etc, etc, você entrar numa guerra onde estão atirando em você com a faca, não é uma decisão sábia. Então é exatamente isso que aconteceu. Então, assim, nesse livro aqui, a gente tem exatamente os horrores que os ingleses passaram a serem bombardeados, terem suas cidades bombardeadas à noite, né? Os horrores que os civis passaram. O Churchill mesmo quase perdeu seu filho, né? Então a gente tem tudo aqui. Então, quando eles começaram a bombardear a Alemanha, em nenhum momento eles pensaram em fazer bombardeio, arriscar seus parcos recursos aeronáuticos, seus poucos aviões e pilotos para fazer bombardeio durante o dia, se arriscar ser abatido pelos caças alemães. Eles preferiam fazer à noite, em segurança, sobre os civis alemães, porque era o que os alemães estavam fazendo com eles. Em relação aos japoneses, lógico que eu não sou a favor de relativizar nada. Foi realmente uma carnificina, uma decisão muito difícil, uma decisão que precisava ser tomada, porque você pega a ocupação japonesa da Manchúria, foi uma das ocupações mais cruéis do mundo. Outra coisa que tá, pô, na internet tá. Os caras, foi uma das ocupações mais inescrupulosas da história, né? Os japoneses praticavam canibalismo com as mulheres, né? Torturavam assim a seu bel prazer, né? Foi um negócio assim terrível. E toda essa cultura, a ocupação americana, o término rápido da guerra e a ocupação americana, praticamente redirecionou o Japão em relação à direção que ele estava tomando, de um império imperialista, né, com doutrinas extremamente nocivas, né, nazifascista, por sinal também, aliado ao nazifascismo. Então a ocupação americana redirecionou o Japão e assim, então assim, o meu posicionamento, eu discordo dos posicionamentos do autor no livro, mas o livro vale muito a pena pelos fatos históricos que ele resgatou, né, por ter jogado o holofote sobre essa nova doutrina de guerra, achei muito interessante, né, e é uma lição para todos nós a nível profissional também, que como novas doutrinas, novas tecnologias que são disruptivas, a gente tem que realmente se adequar logo, né, a gente tem que analisar logo e se adequar logo, né, sob pena de ficar para trás e nossos conhecimentos ficarem completamente obsoletos. Então, assim, para entender melhor meus pontos de vista, eu recomendo ou esse livro aqui, ou a resenha dele aqui no canal, a resenha cult, né? Então, assim, em vez de assistir aquela série no fim de semana, que você não tá nem gostando, você tá assistindo um capítulo após o outro, só pra ver como é que vai terminar e tal, e tá tomando todo o seu tempo livre, cara, entre no canal Resenha Cult, assista as resenhas da gente, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Cada resenha dessa que você assistir, mesmo que você não venha ler o livro, você vai ter uma série de conhecimentos a mais, pelo menos as minhas impressões, né? De repente você se interessa por algum livro, lê e aos poucos vai mudando seus hábitos, e aos poucos vai saindo dessas séries intermináveis no Netflix, né? Que só serve para tomar seu tempo. Brincadeira, tem umas que eu gosto, né? Mas no saldo geral é melhor ler mais do que assistir série. Então é isso, pessoal. Agora, queria falar um pouco também, essa doutrina dos bombardeios, esse livro é extremamente interessante aqui. Eu não fiz resenha desse livro, mas já citei. Victor Davis Hanson, historiador da Second World Wars. Então eu não fiz resenha desse livro porque ele é muito analítico, é um livro muito mais estatístico, muito mais analítico que os outros livros da Segunda Guerra. Mas foi um dos melhores livros que eu já li. Então, assim, a verdade é que os bombardeios aéreos, eles tiveram importância muito maior, absurdamente maior, do que o reconhecimento que eles tiveram como resultado, né?
mesmo a doutrina dos bombardeios de precisão não estando preparada ainda. Na Segunda Guerra aconteceu tudo isso que eu falei aqui. Mas mesmo não se tendo tecnologia para implantar os bombardeios de precisão com a eficácia que eles mereciam, eles acabaram bombardeando aleatoriamente à noite os civis. Mesmo assim, essa doutrina teve uma importância muito maior do que o que se coloca. E por quê? Porque era considerado na época, e hoje é também, de certa forma, uma coisa extremamente suja você bombardear civis, né? Então Churchill, que tinha uma consciência histórica muito grande, ele tinha uma preocupação muito grande em como ele iria ficar para a história depois de ter bombardeado civis na Alemanha, né? Inclusive o oficial inglês que é responsável por isso, né, o Bomber Harry, né, cujo apelido era Bomber Harry, ele ficou muito tempo escanteado. Quando ele foi entrevistado nos anos 70, ele admitiu, cara, eu não me arrependo nem 10 segundos de todos os bombardeios que eu fui na Alemanha. E se você quer saber por que, tá aqui. Os ingleses não fizeram nada com os alemães que os alemães não tivessem feito com eles antes, né? Então, você ter pena e ter ética de quem não teve com você é uma coisa que não tem o menor sentido, né? É uma coisa meio óbvia, mas o fato é que foi jogado para debaixo do tapete todos os progressos que essa doutrina, mesmo sem ter condição de ser implantada de forma correta, conseguiu durante a guerra. E aqui o Victor Davis Hanson, ele coloca em números como foram decisivos esses bombardeios, né? Então, a Segunda Guerra, a gente se lembra da ofensiva soviética em direção a Berlim, a gente se lembra do dia D, né? E se lembra bem menos dos bombardeios, como uma força auxiliar, mas o que deixou a Alemanha de joelho mesmo foram os bombardeios, né? Mesmo sem precisão, mesmo sem muita precisão. Segundo esse livro aqui. Então, pessoal, eu não poderia deixar de recomendar mais um livrinho fininho. O autor escreve muito bem, cara. O autor, a finura desse livro aqui. Esse livro aqui deve estar em torno de R$50 na Amazon, R$40. Eu comprei por 15 na Bienal. E não me arrependo. E para terminar, eu gostaria de recomendar uma história em quadrinho, um momento sommelier literário, né? Assim, todo mundo, pessoal que acompanha o canal sabe que eu gosto de sempre, na minha sessão de leitura, quando eu termino de ler o livro, eu canso, eu passo para um quadrinho. E muitas vezes esse quadrinho é correlato, né? Reforço mais uma vez que acho que os quadrinhos não atrapalham absolutamente nada a leitura dos livros, ainda mais da forma como eu faço, porque como eles tornam a minha sessão mais prazerosa, eu acabo naturalmente lendo mais, eu já vou em direção à minha sessão com uma certa ansiedade, sabendo que é uma coisa boa, que vai ser uma coisa boa. Então, assim, quando eu era adolescente, eu comprei essa história em quadrinho aqui, tenho 2 volumes, da Banda Desenhada Futuro, uma editora portuguesa, essas histórias são de Portugal, que 2 argentinos fizeram sobre a tripulação de um bombardeio B-17, a Fortaleza Voadora, que estava a tripulação americana, que estava baseados na Inglaterra, e eles faziam raids em direção à Alemanha, Europa, para bombardear. E as dificuldades que eles enfrentavam. Então, essa história em quadrinho ela é perfeita em todos os aspectos. Pouca coisa é mais eletrizante do que a aviação da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, meu vídeo aí, Top 10 Quadrinhos de Todos os Tempos, eu recomendo um compêndio de histórias em quadrinhos de veteranos ingleses sobre a aviação na Segunda Guerra. Só que lá não é só sobre bombardeio, é mais caças, outras coisas. Aqui não, aqui é só sobre a tripulação desse bombardeio, do B-17. O Ás de Espadas, né? Tá aqui Ace of Pike, Ás de Espadas. Aqui o Nariz, né? Que é a metralhadora, a torre de metralhadora que dá. Então eles iam para a Alemanha e enfrentavam todos os caças. E muitas vezes as missões eram diurnas, né? Porque os americanos ainda estavam impregnados dessa doutrina da máfia dos bombardeios, utilização da mira Norden, etc, etc. Então, esse quadrinho aqui é uma microanálise que se complementa espetacularmente bem com esse livro. O difícil vai ser achar. Porque, embora isso aqui tenha sido uma das melhores histórias em quadrinhos que eu li na minha vida, eu nunca mais ouvi falar dessa história em quadrinho. Nunca mais. Nunca mais ouvi falar, nunca mais vi anunciado em lugar nenhum, nunca mais ouvi falar dos autores. E a arte é espetacular. Então, aqui, a bomba caindo, isso é a visão do artilheiro lá. Então, ele mostra a arquitetura interna do bombardeio, a rotina dos tripulantes, né?
Aqui a Fortaleza Voadora B-17, um avião belíssimo, que já não foi tão utilizado no Japão, foi substituído pelo B-29, que soltaram as bombas atômicas. Inclusive, depois do bombardeio do comandante Limei, lá de Napalm, as bombas atômicas elas eram desnecessárias para provocar a rendição do japonês. Elas foram acionadas para evitar a invasão russa, né, também, né? E com certeza teria acontecido. Então aqui a gente tem, deixa eu ver se eu acho alguma página assim icônica, né? Aqui você vê os combates aéreos, dogfights, os aviões reproduzidos com perfeição e vários dados históricos sobre os aviões, ou seja, é uma coisa assim, é um verdadeiro tesouro escondido, né? Então, assim, se alguém topar com isso aqui em algum lugar, pelo amor de Deus, não deixe de comprar, que foi uma das melhores coisas que eu li na minha vida e harmoniza perfeitamente bem com esse livro que a gente acabou de conversar. Então, a sessão de leitura que você lê A Máfia dos Bombardeiros, depois lê essa história em quadrinho aqui, Arte de Espadas, cara, você está aprendendo história, está estudando história, está adquirindo conhecimento real, não é conhecimento de curso caça-níquel, não, conhecimento real que pode ajudar em alguma coisa. E é extremamente prazeroso e divertido, a verdade é essa. E é isso, pessoal. Vou colocando ponto final nessa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro. Um grande abraço, viu? Muito obrigado pela sua companhia. E fique ligado no canal que eu estou preparando um bocado de resenha bacana aí pra gente, tá bom? Um abraço.